Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma aula de Química do FACEDUCA. Primeiro, eu gostaria que vocês seguissem o FACEDUCA no Insta, se inscrevessem aqui no canal do FACEDUCA, curtissem o vídeo, comentassem se vocês gostaram ou não, compartilhassem. Nossa aula de hoje vai ser sobre a isomeria espacial. A aula anterior foi sobre isomeria plana. E se vocês tiverem alguma dúvida, só dá uma olhadinha na aula. Eu sou a professora Giovana e esse aqui é o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. O que é isomeria espacial? Primeiro é importante saber o que é o termo isomeria, que eu já falei no vídeo anterior. Isomeria são substâncias diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Eu posso te dar uma fórmula molecular e você pode desenhar várias estruturas, porque são substâncias diferentes. E a isomeria espacial são moléculas que diferem no arranjo espacial das ligações entre os átomos. Diferentemente da isomeria plana, em que as ligações são diferentes, as sequências dos átomos são diferentes nas moléculas, dessa vez as sequências vão ser iguais, as ligações vão ser iguais, mas a geometria espacial, a configuração espacial dessas ligações que vão ser diferentes. E a gente chama esses isômeros de estereoisômeros. E existem dois tipos, a isomeria ótica e a isomeria geométrica. Vou contar uns casos aqui para vocês, para mostrarem quão importantes esses isômeros óticos são, quanto que eles influenciam a nossa vida, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Primeiro, na década de 50, um remédio foi lançado chamado talidomida. A talidomida é muito bom para tirar enjoo, principalmente das grávidas. Então, as gestantes, elas utilizavam muito esse remédio e ele era muito eficaz. O problema é que ninguém sabia que existia isômero ótico da talidomida. E são esses dois isômeros aqui. Enquanto um é super legal, tira seu enjoo, sua náusea, o outro tem uma atividade teratogênica. Então, é perigoso para a gestante, porque o bebê vai ser afetado no desenvolvimento de seus membros na gestação. E quando isso foi descoberto, aproximadamente 8.000 crianças nasceram com essas deformidades nos membros, nas pernas, nos braços. E no Brasil, infelizmente, foram 3 gerações de vítimas desse medicamento. Vocês podem perceber que esses dois isômeros eles possuem as mesmas ligações e as mesmas sequências de átomos. Só que essa ligação fica para trás do plano e essa ligação fica para frente. E só essa ligaçãozinha aqui vai fazer com que as substâncias sejam tão diferentes, uma tão boa e uma tão ruim para o nosso organismo. Outro exemplo é o limoneno. Cada substância aqui, cada isômero, vai ter um aroma diferente. Esse aqui vai dar o aroma do limão e esse aqui vai dar o aroma da laranja. Só por causa dessa ligação desse carbono com esse, que está para frente do plano, e esse aqui está para trás. Esses casos são isômeros óticos. Para ser um isômero ótico, tem que ter um carbono quiral ou carbono assimétrico. É um carbono sp3 com geometria tetraédrica e os 4 ligantes desse carbono devem ser diferentes entre si. E a gente fala que quando os ligantes são todos diferentes, o carbono não possui simetria, por isso que a gente fala carbono assimétrico. Aqui tem um exemplozinho de um modelinho, né, que essa bolinha preta aqui é o carbono e os 4 ligantes são diferentes porque eu representei de 4 cores diferentes. Se você colocar essa substância que contém um carbono quiral em frente ao espelho, a imagem especular, ou seja, a imagem formada pelo espelho, não é superponível. Existem objetos quirais no nosso cotidiano, esses objetos que a imagem especular não é superponível. Por exemplo, as nossas mãos, luvas, meias, tênis. Se vocês forem para o espelho e colocar sua mão esquerda em frente ao espelho, vocês vão enxergar no espelho, a imagem especular, a mão direita.
Agora, tentem colocar a mão direita por cima da mão esquerda. Não vai sobrepor uma mão na outra. E é isso que acontece com esses isômeros ópticos. Olha só o exemplo agora de uma molécula. Esse carbono, ele tem esses 4 ligantes diferentes. Se eu colocar em frente ao espelho, eu vou ter essa molécula. Elas são diferentes? Sim, elas são diferentes. Porque se você tentar colocar uma por cima da outra, sobrepor essas moléculas, você vai ver que o carbono, um fica em cima do outro, o grupo metila também, mas a hidroxila não vai ficar uma em cima da outra, uma vai ficar para um lado, outra para outra, e o hidrogênio e esse grupo aqui do ácido carboxílico não vão ficar também no mesmo lugar. A gente chama esses dois isômeros, em que um é imagem especular do outro, de enantiômeros. Aqui eu tenho um modelinho para vocês que eu coloquei em frente ao espelho e tirei uma foto. Então, nós temos aqui a molécula e a sua imagem no espelho. Eu fui e criei justamente a molécula da imagem do espelho. Então, eu tenho essa aqui e essa aqui. E aí, eu fui tentar sobrepor uma molécula na outra. Tentei de vários jeitos. Primeiro, eu coloquei as bolinhas vermelhas. Cada bolinha representa um grupo, pode representar um átomo. Eu coloquei as bolinhas vermelhas juntas, as brancas ficaram juntas, mas a verde e a azul não. Depois eu coloquei as brancas juntas, as azuis ficaram juntas, mas a verde e a vermelha não. Aí depois eu coloquei as bolinhas verdes juntas, as brancas lá atrás ficaram juntas, mas a azul e a vermelha não. E por fim, a azul juntas, as azuis juntas. As brancas lá atrás também ficaram juntas, mas o vermelho e o verde não. Então, de qualquer jeito que você rotaciona a molécula, você não consegue sobrepor uma molécula na outra. Isso significa que elas são diferentes e elas são enantiômeros. Esses enantiômeros, eles têm propriedades físicas idênticas, como o ponto de fusão e de ebulição, a densidade. Portanto, numa destilação, a gente não consegue separar essa mistura, é muito difícil. Mas as propriedades químicas e biológicas são diferentes, como eu disse, da talidomida ou do limoneno, e existem diversas outras substâncias. Uma das diferenças de um par de enantiômeros é o desvio da luz polarizada. Enquanto um enantiômero desvia para a esquerda, o outro vai desviar para a direita. O que é uma luz polarizada? A luz natural, ela possui infinitos planos de vibração. E a luz polarizada possui apenas um plano de vibração. Se eu passar essa luz polarizada aqui por um dos isômeros, um Becker, por exemplo, a luz vai ser desviada para a direita no ângulo que eu vou chamar de alfa, que vai ter um valor, mas aqui eu coloquei alfa porque eu não estou especificando a molécula. Esse isômero que desvia para a direita a gente chama de destrógeno. D ou mais. Se eu pegar o outro isômero, o outro enantiômero, e a luz polarizada passar por ele, o desvio vai ser para a esquerda com o mesmo valor alfa, só que em sentido oposto. A gente chama ele de Lavoisier, L ou menos. A gente chama essas moléculas que desviam a luz polarizada de opticamente ativas. Uma mistura com a mesma quantidade dos dois isômeros, ou seja, 50% de cada molécula, é chamada de mistura racêmica. Essa mistura não vai desviar a luz, então a gente fala que ela é opticamente inativa. Porque o desvio da luz de um enantiômero, que é para a direita com um valor, vai ser anulado pelo desvio do outro, que é para a esquerda, mas com o mesmo valor. E a gente fala que houve uma compensação externa. E aí, se a molécula tiver mais de um carbono quiral? Vou pegar aqui um exemplo do ácido tartárico. Esse ácido possui 2 carbonos quirais. Porque cada carbono possui 4 ligações simples em que cada ligação tem um ligante diferente. Só que o problema é que os 2 carbonos quirais do ácido tartárico
são idênticos. Eles possuem os mesmos ligantes. Se eu traçar um plano de simetria aqui, a gente vê que a molécula é simétrica. Normalmente, para descobrir quantos isômeros existem, a gente nem precisa ficar desenhando. A gente pode usar a fórmula 2 elevado a n, em que n é a quantidade de carbonos assimétricos. Mas, como o ácido tartárico possui um plano de simetria, a gente vai ver que dessa vez não vai ser 2 elevado a 2, sendo 4 isômeros. Eu vou pegar o ácido tartárico nessa conformação aqui, as ligações hidroxilas para frente do plano, os hidrogênios para trás do plano e os carbonos no plano. Se eu colocar a molécula em frente ao espelho, eu vou achar essa imagem especular. Aí vocês podem pensar, achamos 2 isômeros dos 4. O problema é que eu consigo sobrepor uma molécula na outra, porque elas são idênticas, justamente por causa do plano de simetria. Então, essas duas aqui são a mesma molécula. Mas, se eu colocar numa conformação diferente, uma hidroxila para frente, outra para trás, um hidrogênio para trás, outro para frente, e colocar em frente ao espelho, a imagem especular vai ser um isômero. Vai ser uma molécula diferente que você não consegue sobrepor uma na outra. Portanto, o ácido tartárico ele não vai ter 4 isômeros. Ele vai ter 3. 2 enantiômeros, esses dois aqui, e um mesocomposto. A gente chama esse isômero de mesocomposto. Vamos analisar outra molécula que dessa vez não tenha carbonos quirais simétricos. Aqui eu tenho 2 carbonos quirais e dessa vez vão ser 4 estereoisômeros. A, se eu colocar em frente ao espelho, eu acho B. E C, se eu colocar em frente ao espelho, eu acho D. Portanto, A é enantiômero de B e C é enantiômero de D. Mas A não é enantiômero nem de C nem de D, porque não é a imagem do espelho deles. Então, A, C e D são diastereoisômeros. Mesma coisa se pensar em B. C e D não é a imagem especular de B. Então, os 3 são diastereoisômeros também. Aí vai existir uma diferença entre enantiômero e diastereoisômero. Mas dessa vez a gente conseguiu usar a fórmula, né? 2 elevado a 2 são 4 isômeros. Então, não se preocupem. Eu tenho que saber desenhar todos os isômeros. Não. É só identificar quantos carbonos quirais existem e jogar na formulazinha e tomar cuidado, porque se tiver simetria, aí vão ser menos isômeros.